A história começa com Jennifer, uma enfermeira experiente que atravessa uma fase de sua vida que pode ser considerada a mais difícil de todas. Depois de anos de casamento com Andrew, dono de um pequeno bar, a rotina diária começa a desgastar o relacionamento deles. Jennifer, depois de passar longos turnos no hospital, chega em casa exausta, apenas para descobrir que sua casa não é mais o porto seguro que costumava ser. Andrew, por sua vez, parece cada vez mais distante. E o tempo que passa com ela é cada vez mais reduzido por sua obsessão por seu bar e pelas intermináveis tarefas que acompanham a posse de um negócio. O vento frio da tarde de outubro açoitava as ruas enquanto Jennifer, com o casaco abotoado até ao pescoço, se dirigia para o seu Toyota prateado. O mesmo Toyota que seu pai lhe deu há 3 anos. Um presente com uma mensagem clara: não quero minha filha tremendo de frio no ônibus depois do turno da noite. O carro, símbolo da proteção e carinho do pai, era uma das poucas lembranças que ainda a conectava à sua vida antes de tudo mudar. Naquele dia, como muitos outros, ele chegou em casa às 7 da noite. O silêncio que a saudou foi ensurdecedor. Andrew não estava lá, como sempre ultimamente. Em vez de uma recepção calorosa, encontrou a casa vazia, o jantar já frio e o som da televisão preenchendo o vazio. Durante anos, eles compartilharam esses momentos à mesa, cozinhando juntos, conversando sobre o dia e aproveitando as pequenas coisas que uniram suas vidas. Mas agora, as refeições pré-preparadas e os pedidos de entrega tornaram-se a nova rotina. Uma rotina com a qual Jennifer não sabia se conseguiria continuar a aguentar. Naquele momento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Andrew explicando que chegaria atrasado. Como sempre, por problemas com a caixa registradora do bar. O jantar está na geladeira. Respondeu Jennifer sem pensar muito. Ele queria acrescentar mais alguma coisa. Talvez estou com saudades, ou podemos conversar. Mas as palavras simplesmente não saíam. As longas conversas que mantinham durante a noite, contando anedotas do dia e contando piadas, haviam sido reduzidas a simples trocas de mensagens sobre coisas do cotidiano. Uma lacuna silenciosa, mas crescente, se estabeleceu entre eles. Uma lacuna que parecia impossível de atravessar. Naquela noite, como tantas outras, Jennifer passou a mão pela metade vazia da cama. 20 anos de casamento, anos cheios de sonhos, esperanças e promessas, agora pareciam desmoronar naquele vazio que se estendia diante dela. Quando se conheceram, Jennifer ainda estava na faculdade, estudando enfermagem, e Andrew, com seu trabalho como garçom e seu sonho de abrir seu próprio bar, havia conquistado o coração dela. Juntos, eles construíram uma vida que agora desmoronava diante de seus olhos. À meia-noite, a porta da frente da casa se abriu com um rangido. Andrew havia chegado, mas como sempre, com cheiro de cigarro e uísque nas roupas. Uma mistura que Jennifer já reconhecia muito bem. Ele tentou se mover silenciosamente, sabendo que ela estava acordada. Me desculpe, eu não queria te acordar. Ele sussurrou, entrando debaixo das cobertas. Apesar da sua tentativa de ser furtivo, Jennifer já estava bem acordada. O cheiro de bebida atingiu seu rosto. Mas ela permaneceu em silêncio. Como vai o trabalho? Ele perguntou, tentando manter uma conversa normal. Mas algo em seu tom revelou que não havia mais nada normal no relacionamento deles. Exausto, como sempre, respondeu Andrew. O técnico ficou 2 horas com a caixa registradora e depois tive que revisar todas as faturas. Amanhã tenho que começar cedo. A auditoria está chegando. Jennifer quis perguntar-lhe por que razão cheirava tão fortemente a álcool. Mas conteve-se. Afinal, ele era o dono do bar. Talvez ele não devesse questionar sua necessidade de beber depois de um longo dia de trabalho. Mas, no fundo, ele sabia que aquela bebida, e muitas outras que bebeu, representavam algo mais do que um simples alívio. Por que você não tira o dia de folga? Jennifer sugeriu, esperando que eles pudessem finalmente passar algum tempo juntos. Já faz um tempo que não saímos juntos. No entanto, sua esperança foi rapidamente frustrada quando Andrew respondeu, desculpe, querida, mas você sabe como é o bar. Ele é como um bebê. Você não pode deixá-lo sozinho. Ele a beijou no rosto e, como sempre, virou-se para a parede, adormecendo em poucos minutos. Jennifer, por sua vez, permaneceu acordada, olhando para o teto, sua mente girando em círculos. Como tudo chegou a esse ponto? Como foi possível que um casamento de 20 anos tenha sido reduzido a meras trocas de palavras vazias e gestos mecânicos? O pensamento de que talvez tudo estivesse normal em um casamento longo passou pela sua cabeça. Mas algo dentro dela lhe disse que não era o caso. Algo havia mudado e não era apenas o bar. O bar havia se tornado o eixo central da vida de Andrew. Uma desculpa para evitar tudo o que acontecia fora dele. Uma forma de escapar dos problemas de seu relacionamento e, acima de tudo, de sua vida. Naquela noite, quando o sono a dominou, Jennifer percebeu que algo dentro dela também havia mudado. Ele não sabia exatamente o quê, mas algo havia quebrado.
O amor, que antes era a coisa mais importante para ela, tornou-se uma necessidade de respostas, de explicações, de clareza. Eu sabia que precisava de mais do que promessas vazias e desculpas tardias. Ele precisava saber o que havia acontecido com sua vida, com seu casamento, com seu coração. Na manhã seguinte, Andrew levantou-se, fez a barba e vestiu-se para o trabalho. Havia um sorriso no rosto dele. Um sorriso que Jennifer reconheceu imediatamente. Aquele sorriso pelo qual ela se apaixonou há tantos anos. Eu fiz café para você, disse ele, com uma gentileza que parecia sincera. E eu comprei croissantes, seus favoritos. Jennifer o abraçou, enterrando o rosto em seu ombro, sentindo o cheiro familiar que ainda permanecia nele. Mas algo dentro dela não cabia. A vida que antes era tão simples e alegre agora estava cheia de dúvidas e sombras. Por que você não me pega depois do seu turno? Sugeriu Jennifer, tentando recuperar um pouco da intimidade perdida. Poderíamos sair para jantar hoje à noite. Mas Andrew, como sempre, pediu desculpas. Desculpe, querido, o bar precisa da minha atenção. Você sabe como é, e assim, mais uma vez, sua esperança desapareceu, enquanto ele se preparava para sair. Jennifer olhou para o rosto dele. Tão familiar, mas tão distante. Ela sabia que algo estava errado. Que algo dentro dela estava mudando. Eu não sabia o que faria a respeito. Mas sabia que tinha que fazer isso. Ela teve que começar a tomar decisões por si mesma. Sem depender das promessas que Andrew não poderia mais cumprir. A distância emocional que começou a se formar entre eles havia ficado maior e mais profunda. E ele não sabia se algum dia conseguiriam superá-la. Naquele dia, Jennifer saiu tarde do trabalho. Cansada, mas lúcida. Ele sabia que tinha que enfrentar a realidade do seu relacionamento e que não poderia mais continuar vivendo em mentiras. Ele tinha que decidir se continuaria a ignorar os problemas ou se assumiria o controle de sua vida. Ela decidiu que controle era o que ela precisava e estava disposta a fazê-lo. No caminho para casa, passou pelo bar, como se quisesse ver o que estava acontecendo ali. Mas não se atreveu a entrar. Ele olhou pela janela, vendo as luzes do bar e as sombras se movendo lá dentro. Ele não conseguia parar de pensar em tudo que havia perdido. Em tudo que havia sacrificado. No final, ele se virou e foi para casa. Para o seu vazio e para o seu jantar frio. Mas naquela noite algo mudou dentro dela. Naquela noite, quando Andrew voltou tarde do bar, a exaustão e a irritação tomaram conta dele. Eu sabia que algo estava errado. Mas não entendia completamente o que estava acontecendo. O bar ainda era o centro de sua vida. Mas ele também começava a sentir que tudo o que havia construído estava desmoronando lentamente. Sua esposa, Jennifer, não era mais a mesma mulher que ele conhecera. E ele, incapaz de ver o que estava à sua frente, agarrou-se a desculpas, a mentiras, como se fossem uma forma de salvar o que restava de sua vida juntos. Naquela noite, ao chegar em casa, tentou agir normalmente, mas o silêncio na casa era inegável. Jennifer já não estava na sala, pois normalmente esperava o seu regresso. Ela havia-se retirado para seu quarto, fechando a porta atrás de si, como se já tivesse decidido que não havia nada que valesse a pena conversar. Ao entrar em casa, viu-a ali, na cozinha, com a luz apagada, os papéis do divórcio espalhados sobre a mesa. A imagem de Jennifer à sua frente. Tão serena, tão determinada, causou-lhe um nó no estômago. Ele sabia que a situação não poderia continuar assim. A mulher que tinha sido sua companheira. A mulher que compartilhou seus sonhos e sua vida. Não estava mais lá. Ele a viu na frente dele. Mas sentiu como se ela fosse uma estranha. A distância entre eles, que havia aumentado durante anos, mostrava-se agora em toda a sua crueza. O que há de errado? Jennifer, ele perguntou, sua voz diminuindo o tom, mais por medo do que qualquer outra coisa. O que está errado? Ela repetiu, sem olhar. É engraçado, Andrew, como você chegou tão longe. Como você tentou me fazer acreditar que estava tudo bem. O pior de tudo, o mais doloroso, é que eu deixei você fazer isso por tanto tempo. A dor na sua voz era evidente. Mas não era a fúria de uma mulher que se sentia traída. Foi a calma de quem chegou ao limite. Ela sabia o que queria e não estava mais disposta a continuar sendo vítima das mentiras que Andrew vinha construindo ao seu redor. Andrew tentou se aproximar, como se as palavras pudessem resolver tudo. Mas ela ergueu a mão e o impediu. Não me toque, disse ela, com um tom firme que o fez parar no meio do caminho. Não quero mais mentiras. Não quero mais desculpas. Você vendeu meu carro, o carro que meu pai me deu. E mentiu para mim durante semanas. Dizendo que ele estava na oficina quando você já sabia o que tinha feito. E nem mesmo reconheceu até que eu descobri. Foi isso que você fez comigo, Andrew. Sua respiração acelerou ao se lembrar do que ouvira naquela tarde. Do som de sua voz ao conversar com Daniela sobre a venda do carro. O comovente, espero que você esteja feliz agora, de Daniela ecoou em sua cabeça. Esse foi o último vestígio do que restou do casamento. Não é o que você pensa.
Andrew tentou dizer, mas sua voz não tinha força. Eu fiz isso pelo bar. Por nós. Eu precisava do dinheiro. Daniela me ajudou. Você sabe, eu só estava tentando economizar o que temos. O que temos? Repetiu Jennifer, um pouco zombeteira. O que nós temos, Andrew? Um casamento onde você mora no seu bar e eu moro no meu trabalho. Um casamento onde, quando precisamos de apoio, viramos as costas. Não quero mais isso. Não quero continuar vivendo com as mentiras. As promessas vazias e as desculpas. Estou cansado de tudo isso. Foi a primeira vez que Jennifer disse essas palavras em voz alta. Durante muito tempo ela esperou que ele mudasse. Que o que eles compartilhavam faria sentido novamente. Mas a verdade é que, por dentro, ele havia parado de esperar. A decepção venceu. E não havia como voltar atrás. Andrew, com o coração acelerado e uma sensação de aperto no peito, olhou para Jennifer. Aquele olhar frio e determinado era a pior coisa que ele poderia imaginar. A mulher que ele amou já não o olhava com carinho ou compaixão, mas com profunda indiferença. Algo dentro dele quebrou naquele momento. A verdade que ele vinha evitando por tanto tempo finalmente o alcançou. Jennifer, por favor, não me deixe, implorou Andrew, com um desespero que ele nem reconheceu. Juro, tudo o que fiz foi pelo bar. Por nós. Para que possamos ter uma vida melhor. Você não entendeu. Eu não vi o que estava acontecendo. Mas prometo que vou mudar. Jennifer olhou para ele em silêncio por alguns segundos. A dor estava estampada em seu rosto. Mas também havia algo mais, determinação. Ela já havia tomado sua decisão. Não há nada que você possa fazer. Andrew, ele disse calmamente, suas palavras cheias de um peso que Andrew não conseguia suportar. Este casamento acabou. Não há mais promessas válidas. O que aconteceu, aconteceu. E agora é hora de seguir em frente. Separadamente. Não quero que você me peça para ficar. Porque eu não vou. Jennifer se virou e saiu da cozinha, deixando Andrew ali parado, completamente arrasado. Eu não sabia o que fazer. Ele sentiu como se estivesse perdendo tudo o que havia construído e, por um momento, desejou com todas as suas forças que as coisas pudessem ter sido diferentes. Mas ele sabia, no fundo, que não havia como voltar atrás. A noite arrastou-se para ambos. Mas enquanto Jennifer se retirava para o quarto, organizando os pensamentos e as emoções, Andrew permaneceu na sala, incapaz de se mover, incapaz de compreender que a sua vida, tal como a conhecia, tinha chegado ao fim. A única coisa que restou foi o eco das palavras de Jennifer: não quero mais viver com mentiras. E naquele silêncio que encheu a casa, André compreendeu que a verdade, embora dolorosa, finalmente venceu. No dia seguinte, Jennifer acordou antes de Andrew, como sempre fazia quando o turno da noite a deixava presa entre a necessidade de descansar e a obrigação de seguir em frente. Sua mente ainda estava agitada, mas ele sentia uma estranha calma, nascida da certeza de que o que havia feito era a coisa certa. Ele saiu da cama sentindo a frieza do quarto vazio ao seu redor. Andrew não estava lá e isso, embora doloroso, já não causava o mesmo nó no estômago. A distância que se formou entre eles não era mais apenas emocional, agora também era uma distância física e ela aceitou. Ela se preparou para o turno no hospital. A rotina familiar que a mantinha ocupada. Enquanto se vestia, não pode deixar de pensar nas últimas semanas. Ela passou tanto tempo sem querer ver o óbvio. Sem querer aceitar que o relacionamento que ela compartilhava com Andrew não existia mais. Pelo menos não da maneira que ela havia sonhado. O amor que ela sentia por ele foi substituído por uma mistura de ressentimento, tristeza e decepção. Cada mentira que ele lhe contou, cada desculpa que deu, tirou-lhe a confiança até que, finalmente, ela percebeu que não havia mais nada entre eles. Ao chegar ao hospital, Marta a cumprimentou como sempre. Mas percebeu a diferença na amiga. Como vai você? Ele perguntou com um olhar preocupado. Jennifer sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Estou bem, Marta. Estou bem, respondeu ele, embora no fundo soubesse que ainda havia muitas coisas para processar. No entanto, havia algo de libertador na decisão que ele tomou. Ele não podia negar que sentiu alívio. Um peso a menos sobre os ombros. Ele não precisava mais carregar a mentira. Não precisava mais continuar ignorando o que estava diante de seus olhos há tanto tempo. No plantão, ele mergulhou na rotina do hospital, examinar pacientes, administrar medicamentos, preencher relatórios. Tudo parecia simples. Claro, sem a confusão que rodeava a sua casa. A mente de Jennifer ainda estava confusa com o que tinha acontecido. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava se concentrar no trabalho. Esta noite, como as outras, seria longa, mas ela não estava disposta a deixar a tristeza ou a raiva tomarem conta dela. Ele havia tomado uma decisão e precisava seguir em frente. Naquela tarde, após terminar o turno, Jennifer recebeu uma mensagem de Andrew: querido, sinto muito por tudo. Estive pensando no que você disse ontem à noite. Quero consertar isso. Quero consertar tudo. Por favor, vamos conversar.
A mensagem causou uma leve dor em seu peito. Mas ao mesmo tempo não a surpreendeu. Ela sabia que mais cedo ou mais tarde ele tentaria encontrar uma saída. Uma solução. Algo que lhe permitisse continuar na sua zona de conforto. Jennifer não respondeu imediatamente. Na verdade, ele ficou olhando para a tela do telefone por um longo tempo. Pensando no que significava aquela palavra, consertar. Consertar o quê? Consertar um casamento baseado em mentiras e traições. Corrigir anos de distanciamento emocional. Eu sabia que não tinha respostas para essas perguntas. E talvez o mais importante. Ele não se importava mais em encontrar respostas. Finalmente, ele decidiu que não responderia imediatamente. Eu não queria cair na armadilha de suas palavras vazias. Ele precisava de tempo para clarear seus pensamentos. Para encontrar a melhor maneira de lidar com essa nova etapa de sua vida. Em vez de responder, decidiu tomar um pouco de ar e dar um passeio. Eu não sentia mais a necessidade de estar com Andrew, de ter que consertar algo que estava irreparavelmente quebrado. Eu sabia que era hora de mudar. Quando chegou ao seu pequeno apartamento, tudo parecia calmo. A vida aqui era diferente. Ela havia deixado para trás a casa que dividia com Andrew. Um lugar cheio de lembranças e promessas quebradas. Agora, na sua nova casa, Jennifer sentia-se mais em paz. Embora o vazio ainda estivesse lá. Não era o mesmo. Esse vazio estava cheio de oportunidades. Possibilidades. Finalmente, depois de tantos anos em um relacionamento que a consumia lentamente, ela conseguia respirar livremente. Naquela noite, enquanto se preparava para jantar sozinha, um pensamento lhe ocorreu com força: é hora de viver para mim mesmo. Esta era sua chance de recomeçar. Ela não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava. Mas o que sabia era que não continuaria vivendo sob a sombra da traição de Andrew. Nos dias que se seguiram, a comunicação com Andrew foi mínima. Ele continuou mandando mensagens, tentando ligar para ela, mas Jennifer não atendia. Ela sabia o que precisava fazer e não era para lhe dar outra chance. Não havia mais espaço para mentiras, nem para promessas vazias. Eu não queria ficar esperando por uma mudança que nunca aconteceria. No hospital, Jennifer mergulhou ainda mais no trabalho. Ela se tornou ainda mais eficiente. Mais focada. Nas horas de folga, ela ficava sentada sozinha, lendo, escrevendo em seu diário, refletindo sobre o que estava acontecendo em sua vida. Eu sabia que precisava curar. Mas também sabia que a cura não dependia de Andrew ou de qualquer outro ser humano. Era um processo interno, que só ela poderia controlar. Um dia, quando ela menos esperava, recebeu um telefonema do advogado de Andrew. Foi para notificá-lo de que o processo de divórcio havia começado oficialmente. Jennifer ouviu a notícia com uma estranha mistura de alívio e tristeza. A tristeza não veio do fim do casamento, mas de tudo que ela passou para chegar até aquele ponto. As lágrimas, embora já não fossem abundantes, continuavam a cair de vez em quando. Mas havia cada vez menos e, com eles, a sensação de estar preso desapareceu. A vida de Jennifer, aos poucos, estava começando a se recompor. Embora a dor da traição ainda fizesse parte de sua história, ela não era mais a protagonista de sua vida. Ele havia assumido o controle de seu destino. Ela havia deixado de viver por um amor que não existia mais e passou a viver para si mesma. Enquanto Andrew, por sua vez, observava tudo desmoronar ao seu redor, Jennifer encontrou em sua independência a força que precisava para seguir em frente. O relacionamento dela com ele era coisa do passado. Um capítulo que não pertencia mais a ela. E nesse novo começo, em que aprendeu a confiar na sua própria capacidade de curar e seguir em frente, descobriu que, no final, a única coisa que poderia realmente salvá-la era ela mesma. Jennifer tomou a decisão de seguir em frente. Mas o caminho para reconstruir a sua vida não foi tão fácil como ela gostaria. Ela se sentia mais forte a cada dia. Mas a sombra de seu casamento fracassado e a traição de Andrew continuavam a assombrá-la. No entanto, havia algo dentro dela que lhe dizia para se concentrar naquilo que ela podia controlar, o seu futuro. Eu havia deixado para trás as mentiras, as desculpas e os jogos emocionais. Agora, só restava a oportunidade de recomeçar. Com lições aprendidas e uma determinação inabalável. As semanas que se seguiram foram uma mistura de momentos difíceis e momentos libertadores. Jennifer começou a se sentir mais confortável em seu novo apartamento. Um espaço pequeno, mas aconchegante, que ela decorou com móveis simples e fotos de sua família. Ela havia deixado para trás a casa que dividia com Andrew. Aquela casa que agora lhe parecia estranha. Vazia de tudo o que alguma vez significou alguma coisa. Em sua nova casa, cada canto lembrava de que ele tinha controle sobre sua vida. Que poderia criar algo novo e verdadeiro. Durante o dia, Jennifer mergulhava completamente no trabalho no hospital. O estresse do ambiente, as emergências, as decisões rápidas, tudo isso a manteve ocupada e proporcionou uma distração necessária. Ela não precisava mais lidar com as desculpas de Andrew, nem com as mentiras que se acumulavam em sua casa. Em vez disso,
Ele se concentrou naquilo que sempre amou: ajudar os outros. Essa foi a sua verdadeira vocação. O que a motivou a estudar enfermagem e a se tornar uma das melhores em sua área. No entanto, embora o seu trabalho lhe desse sentido, ainda faltava algo. O vazio emocional que senti depois de tantos anos de sacrifícios pessoais e mentiras ainda estava lá. Presente, embora não tão avassalador como antes. Apesar de tudo, Jennifer começou a reconstruir sua vida pessoal. Ela reencontrou velhos amigos, alguns dos quais estavam esperando para reencontrá-la, sabendo que a vida de Jennifer estava envolvida nos problemas com Andrew. Eles a ajudaram a lembrar quem ela realmente era, a se conectar com a mulher que ela sempre foi. Na noite daquele mesmo dia, Jennifer estava sentada em seu apartamento, sozinha, com uma taça de vinho na mão. O som do vinho caindo na taça a acompanhou enquanto ela pensava em tudo que havia vivido. Em tudo que havia aprendido. No início, senti medo, insegurança e dúvidas. Mas agora, olhando-se no espelho, ela percebeu que era ela mesma novamente. Uma mulher completa, que não precisava mais de ninguém para se sentir válida. Eu havia chegado a um lugar onde poderia dizer com segurança: estou bem. Estou em paz. O futuro, embora incerto, já não o aterrorizava. Aprendi que, apesar das cicatrizes, sempre há espaço para cura, para crescimento, e com esse pensamento, ela apagou as luzes e deitou-se na cama, sentindo a calma da noite envolvê-la, sabendo que a jornada para reconstruir sua vida estava apenas começando. Jennifer acordou cedo no dia seguinte, não porque tivesse algo urgente para fazer, mas porque a vida, embora diferente, seguiu em frente. Havia um novo ritmo na sua existência, que já não era marcado pelas expectativas de Andrew, nem pela rotina de um casamento que a deixara vazia. Agora, cada dia era uma oportunidade para continuar a cura, para descobrir quem ele realmente era sem as sombras do passado. A vida em seu novo apartamento estava se tornando cada vez mais confortável. Ele aprendeu a gostar da solidão, algo que temia anteriormente. A solidão não era mais uma prisão, mas um espaço de liberdade. Cada canto de sua casa refletia seu processo de recuperação, desde as paredes decoradas com fotos de familiares e amigos, até a plantinha na janela, que foi responsável por lembrá-la de que, assim como aquela planta, ela também poderia voltar a florescer. O trabalho no hospital continuou a ser seu refúgio. No meio das emergências, dos pacientes, das noites intermináveis, Jennifer encontrou uma paz inesperada. Ajudar os outros, curar os feridos, colocar ordem no caos deu-lhe um propósito claro e direto. Havia algo no fato de tudo ter um propósito imediato, de as soluções serem práticas, que lhe dava uma sensação de controle sobre sua vida. Às vezes, depois de um turno longo e cansativo, ela ficava sentada sozinha no refeitório do hospital, olhando em volta e pensando em como tudo havia mudado. Como ela agora era uma mulher diferente. Uma mulher que se encontrou depois de tanto tempo. Um dia, enquanto ela tomava seu café, um de seus colegas se aproximou dela com um sorriso. Como você está? Notei que você parece mais calmo. Mais focado, comentou Marta. Jennifer olhou para ela e sorriu. Estou bem, Marta. Estou aprendendo a ficar bem comigo mesmo. A sinceridade em sua voz era palpável e Marta percebeu isso. Eu sei, Jennifer. Às vezes, quando a vida nos atinge com tanta força, tudo o que podemos fazer é continuar. E você está fazendo um ótimo trabalho. Marta deu um tapinha no ombro dele e saiu. Jennifer observou a partir, pensando em como os seus amigos, aqueles que realmente a conheciam, sempre estiveram ao seu lado. Eles não a julgaram, não a pressionaram a tomar decisões que ela não estava preparada para tomar. Em vez disso, deram-lhe o espaço de que precisava, mas também o apoio que a fez sentir que não estava sozinha. Isso, pensou Jennifer, era o que havia de mais valioso. Embora tudo parecesse estar se encaixando lentamente em sua vida, Jennifer sabia que ainda tinha muito que aprender. A independência que busquei por tanto tempo não significava que eu não pudesse continuar a crescer emocionalmente. Na verdade, agora que se sentia mais forte, percebeu que o seu maior desafio não era sair do casamento fracassado, mas libertar-se completamente das cicatrizes emocionais deixadas por anos de espera. Mentiras e expectativas não satisfeitas. Nas semanas seguintes, Jennifer continuou a construir a sua vida de uma forma que nunca imaginou ser possível. Ele começou a fazer planos para o futuro. Não era um futuro perfeito, nem cheio de certezas, mas era um futuro em que ela poderia tomar decisões por si mesma. Inscreveu-se num curso de fotografia, uma das paixões que sempre deixou de lado por falta de tempo. Todos os sábados, quando não estava de plantão, ele se aventurava pela cidade com sua câmera, captando momentos que de outra forma passariam despercebidos. Era como se, ao captar aquelas pequenas cenas do cotidiano, captasse também a essência da sua nova vida, cheia de possibilidades e momentos que eram completamente seus. E embora ela tivesse feito tudo o que podia para deixar Andrew para trás, havia momentos em que ela ainda pensava nisso.
Como ele chegou a esse ponto? O que poderia ter sido diferente se as coisas tivessem acontecido de outra maneira? No entanto, esses pensamentos não a atormentavam mais. Não se tratava de procurar respostas no passado, mas sim de focar no que estava por vir. E o que estava por vir, embora incerto, ofereceu-lhe uma paz que ele nunca conheceu. Certa tarde, após um longo dia de trabalho, Jennifer recebeu um telefonema do seu advogado. O divórcio foi oficialmente encerrado. Não havia mais papéis para assinar, nem compromissos para comparecer. Tudo estava resolvido. A notícia, em vez de causar uma onda de emoções, deu-lhe uma estranha sensação de calma. A última porta fechada na sua vida abriu-se e Jennifer sentiu que poderia dar mais um passo em frente sem olhar para trás. O caminho a seguir não seria fácil. É claro, ninguém poderia curar completamente durante a noite. Mas Jennifer sabia que já não tinha medo. Ele havia passado por tantas tempestades em sua vida, que agora entendia que a verdadeira força vinha de enfrentar o que doía, sem medo de se perder no processo. Naquela noite, ao receber a notícia, decidiu ir ao bar, o mesmo bar que havia sido palco de tantas mentiras e tantas promessas quebradas. Ele não estava procurando vingança, nem mesmo respostas. Ele só queria encerrar aquele capítulo de sua vida permanentemente. Quando ele entrou, o ambiente ainda era o mesmo, música suave, pouca luz, conversas de clientes misturadas ao som de copos tilintando. Mas desta vez Jennifer não sentiu a mesma tensão, nem a mesma dor. Agora, ela via o que realmente era, um lugar comum e comum que não tinha mais poder sobre ela. Andrew estava atrás do bar, como sempre, com a mesma cara de cansaço de sempre. Ao vê-la entrar, ele ficou parado por um momento. Surpreso, Jennifer olhou para ele, sem raiva, mas com a firmeza que sempre quis demonstrar. Ele não disse nada, mas seus olhos disseram tudo. Ele fazia parte da vida dela, mas não fazia mais. Chegou a hora de ambos seguirem caminhos separados. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, Andrew finalmente falou. Jennifer, ele começou, mas ela o interrompeu com um aceno de mão. Eu não precisava ouvir mais. Eu já tinha ouvido tudo. Não havia mais nada entre eles. Só havia o futuro. E Jennifer sabia que esse futuro seria dela. Só dela. Ele sorriu, deu-lhe as costas e saiu do bar de cabeça erguida, deixando para trás uma vida que não era mais sua.